Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje a gente tem um assunto urgente que a gente achou que não fosse precisar tratar, porque eu tinha conversado com alguns senadores no final de semana e a ideia é que o PL 2630 não entrasse em votação, porque ele está cheio de vícios, ele está com vários erros e nós não sabemos exatamente o texto dele, tá? Ou seja, e aí eu vou te dizer uma coisa, o relator quem é? É justamente o presidente da CPMI da Fake News. O mesmo presidente que eu tendo sido ultrajada dentro da CPMI da Fake News, não me deu direito de resposta. Esse é o tipo de parlamentar que está relatando o PL 2630. Esse PL, primeiro, a gente não sabe exatamente o que ele tem, tá? Então, já vai subindo aí a hashtag PL 2630 não, tá? Se eu não me engano, a hashtag é essa. Deixa eu até dar uma olhada aqui no Twitter, eu tô com 2 telefones, porque eu queria... PL 2630 não, tudo junto, tá? Não sem acento. Tá? A gente já está provavelmente, deixa eu ver se a gente está no primeiro lugar. Ainda não estamos no primeiro lugar, mas estamos em segundo. Então dá para subir para primeiro. Eu vou dizer para vocês por que ele não pode ser votado. Tá? E eu desafio o presidente Davi Alcolumbre a dizer o contrário. Bom, vamos lá. O principal motivo é o ato da mesa, ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, número 2 de 2020. Foi um ato divulgado no dia 2 de abril de 2020. Eu peço que vocês entrem na rede do presidente Davi Alcolumbre e lembrem o Davi Alcolumbre do ato da mesa do dia 2 de abril de 2020. É o ato número 2, né, que fala sobre a Covid. E aí, considerando a pandemia do coronavírus, já conhecida pelo Congresso Nacional, etc., decreto legislativo número 6, né, considerando a necessidade da deliberação das casas do Congresso sobre projetos de lei, considerando que a Constituição Federal determina que o trancamento da pauta pelos vetos presidenciais se dá nas sessões conjuntas do Congresso Nacional, etc., etc., não vem ao caso, considerando as distintas abordagens tecnológicas adotadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado em seus sistemas de deliberação remota, resolvem que, número 1, este ato regulamenta a apreciação pelo Congresso Nacional dos projetos de lei de matéria orçamentária que trata o regimento comum do Congresso Nacional. É matéria orçamentária? Não. PL 2630 não é matéria orçamentária. Vamos para o artigo 2. Os projetos de lei do Congresso Nacional serão deliberados em sessão remota, separadamente, Parágrafo único. As sessões previstas no caput serão presididas pelo presidente do Congresso. Artigo 3. Somente poderão ser pautadas na forma prevista do artigo 2 as matérias urgentes ou relacionadas com a pandemia do Covid, que para isso tenham a anuência de 3/5 dos líderes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Esse é um ato do Congresso, mas da mesma forma ele se aplica ao Senado ou à Câmara, tá? De forma separada ou não. Então, isso quer dizer que essa matéria não tem nada a ver, nenhuma relação com a Covid, Então, ela não pode ser votada. Além disso, essa lei, ou seja, a lei brasileira de uma forma geral, sem ser essa lei, a lei brasileira já dispõe de mecanismos para retirada de coisas que vocês considerem calúnia, difamação, fake news, etc. Inclusive, a Peppa Pig, por exemplo, outro dia conseguiu tirar do ar aquele áudio dela em que ela afirmava e pedia para que se criasse novos perfis fakes, né? Então, eu digo para vocês, já existem mecanismos em nossas leis que são adaptados às redes sociais para que se remova material que seja fake. Não é necessário criar
uma nova lei. Essa lei é uma lei de censura que vai censurar a população a criticar as autoridades. E veja bem, eu sou uma autoridade altamente criticada, tá? Assim, eu sou criticada, ó, eu costumo dizer o seguinte, dentro dos xingamentos que eu recebo, né, nas minhas redes sociais, é de piranha para baixo, tá? Eu preciso, inclusive, fazer uma moderação, porque como meu filho assiste meus vídeos, etc., eu só deixo ele assistir depois que eu fiz a moderação, porque ele não pode ver do que chamou a mãe dele. Então, assim, para vocês terem uma ideia do quanto tá difícil, do quanto é difícil para mim. E mesmo eu sendo atingida, tanto por fake news, quanto por xingamentos e etc., difamações, etc., eu estou dizendo, não, essa lei 2630, não há necessidade nenhuma de ser avaliada, principalmente no momento que nós estamos vivendo. E aí o ato número 2 da mesa, de abril de 2020, diz que somente a projetos de lei relacionados à Covid devem ser avaliados no Congresso. Então, presidente Davi Alcolumbre, eu peço que vocês, 8.900 pessoas ao vivo, compartilhem esse vídeo, por favor. As pessoas têm que entender. E não só subir a hashtag, como ir nas redes sociais do Davi Alcolumbre e do Alessandro Vieira, desse Coronel Ângelo também, apesar de que lá não vai resolver nada. Mas pessoas como o Alessandro Vieira, ele é um parlamentar que tem uma noção das coisas. Se vocês conversarem com educação com ele, forem nas redes sociais dele, ele vai entender, ele pode retirar o projeto. Assim como, se vocês forem nas redes sociais do presidente Davi Alcolumbre, do Senado Federal, ele vai entender que ele não está atendendo ao ato institucional da mesa, número 2, de abril de 2020, porque esse assunto não é assunto da Covid, não é assunto específico para tratar de Covid. Então, eu peço que, por favor, compartilhem esse vídeo e assim que vocês desligarem, compareçam às redes sociais do Alexandre Vieira e do Davi Alcolumbre para pedirem isso que eu estou falando para vocês. Tá bom, pessoal? Então, por favor, façam isso já, antes que vocês sejam atingidos por uma lei que vai calar vocês. Essa lei vai calar vocês. A gente não está conseguindo nem ver o texto, porque o relator é o mesmo relator, é o presidente da CPMI da fake news. Então, muito cuidado. Esse PL hoje, ele pode ser uma bomba, uma bomba. E eu vou continuar falando, ainda que eu tenha 6 processos de cassação na Comissão de Ética, ainda que eu tenha 3 processos de inquérito criminal no STF, graças a Deus hoje um foi negado a apreensão do meu celular, porque também era apreensão do presidente e do vereador Carlos Bolsonaro, do Valeixo, etc. Então, nós vamos continuar resistindo, mas nós precisamos de vocês. Então, compartilhem esse vídeo e vão até as redes sociais falar o que a gente pediu, tá bom? Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês e vamos trabalhar, por favor, a gente precisa de vocês.